Olá, muito boa noite, muito bem-vindo a mais um Papeando com Carlão aqui pela TV Cultura Litoral. É sempre um prazer estar com você, lembrando toda terça, quarta e quinta-feira, sempre às 19 horas, com representação no mesmo dia às 23 horas. Lembro você ainda que nós estamos pela TV aberta, canal 48.1, pela Vivo, canal 518 e pela Claro Net, canal 522. A intenção da gente estar fazendo sempre esse talk show aí da nossa região é justamente trazer pessoas que acabam agregando histórias à nossa vida. Hoje eu tenho aqui a pessoa que já, quer dizer, os dois já vieram aqui. Hoje eu estou em dose dupla, estou em neurociência com dose dupla. Quem está comigo é a minha querida Carla Tenório. A Carla já faz um quadro comigo aqui, Carlão com Carlinha. Como todo mundo sabe, a Carla ela é psicóloga, ela é pós-graduada em abordagem analítica, ela fez neurociência, ela também fala sobre saúde mental, fala sobre educação, palestras corporativas, enfim, a Carlinha acaba sendo bem versátil. E quem está aqui comigo também hoje é meu irmãozão, meu queridão, Irapuan Ruas. Irapuan tem uma história de vida muito legal, ele atua hoje como hipnoterapeuta, psicoterapeuta e também fez neurociência. Então acabei juntando os dois aí para a gente falar um pouquinho sobre neurociência, sobre a ação do subconsciente, aonde uma atitude de um pode ajudar o outro, aonde o outro acaba levando o outro. Na verdade, não é um confronto aqui de nada, não é um confronto de terapia, muito menos de tratamento. E sim, como é que a gente consegue, batendo um papo, nós três, como é que a gente consegue ajudar você? A nossa intenção é exatamente essa. Carlinha tem sempre uma cabeça aberta para qualquer tema que eu leve a ela, ela nunca falou não, ela sempre acha pertinente, ela faz um biquinho e fala interessante, quando ela faz o biquinho e fala interessante, é que ela gostou bastante. Irapuã é aquele cara que a gente também pode chamar para qualquer coisa, é um cara que vibra, agradece, cara altamente agradecido à vida que tem, um cara que lutou contra um câncer, um cara que sofreu e por amor ou pela dor, no caso foi pela dor, acabou procurando ajuda e virou um cara que pratica e ajuda pessoas a tratarem toque, isso tudo. Gente, falei certo? Já conheço os dois faz tempo, certíssimo. Então eu estou em casa com os dois. Carlinha, eu vou começar por você para a gente poder avaliar uma coisa que eu acho importante. Como a gente falou aqui, e o Irapuã lembrou muito bem, hipnose não é tratamento algum, não se usa como tratamento, não vai curar ninguém em algo. Como é que você enxerga hipnose? Você já participou de uma sessão de hipnose? A hipnose, para mim, ela é mais teórica do que na prática, né? Assim, eu não fiz uso dessa especialidade, embora tenha estudado sobre ela, em decorrência até da graduação e de tudo que aprendemos aí na nossa formação na área da psicologia, mas é interessante a história com a hipnose, porque, veja, é uma ferramenta importante, que eu não fui submetida, mas que é muito próxima de ferramentas que eu aplico na minha clínica. Por exemplo, quando nós trabalhamos o relaxamento do nosso cliente, do nosso paciente, o que a gente faz é muito similar ao que o hipnoterapeuta faz, que é baixar as resistências para trabalhar questões que naquele momento precisam de intervenção. Vou dar aqui um exemplo, uma crise de ansiedade, por exemplo. Então, são técnicas importantes porque elas ajudam esse indivíduo a focar no momento que chamamos de aqui e agora. Então, você foca no aqui e agora e a partir desse momento ele faz uma autorregulação, isso muito aplicado, obviamente, à questão da neurociência mesmo, que você citou, e essa autorregulação vai ajudá-lo a sair da crise, vai ajudá-lo a escutar o seu corpo em momentos de necessidade, e ele pode replicar essas técnicas depois. Então, na minha atuação clínica é dessa forma, então a gente baixa as resistências através das técnicas de escaneamento corporal, de mindfulness, para que ele consiga então focar no momento presente e se autorregular. Para mim, funciona assim na clínica. Agora, não fui submetida à hipnose, viu, colega? Não fui. Mas é interessante a técnica e tem um histórico antigo, né? Da época de Freud. Freud ficou 10 anos, aproximadamente, da vida dele aplicando a técnica e depois ele descontinuou, porque aí ele trocou pela associação livre, ou catarse, que é a partir da fala, esse paciente também consegue elaborar suas questões. Então, foi por essa razão que ele deixou, mas ele ficou cerca de 10 anos, mas dizia que era um péssimo hipnoterapeuta. Ele dizia assim, eu sou um péssimo hipnólogo,
mas ele descobriu e foi a pessoa que, na verdade, assim, uma das precursoras, né, numa época em que a gente não tinha imagens cerebrais para dizer as ativações cerebrais que acontecem no momento da técnica, hoje temos, né? E ele não tinha e ele sabia que aquilo mexia com o indivíduo, então era muito, a nossa pauta hoje é interessantíssima. É muito. Por isso que eu até falei para os dois, e os dois aí de prontamente, tanto você quanto Irapuã, falaram, não, vamos sim, porque eu acho muito legal. Irapuã tem uma história de vida muito legal, ele passou por um câncer, até professor, educador físico, tal, estudou neurociência também. E aí, conversando com ele, a primeira vez que eu bati um papo com ele estava me falando, às vezes, um atendimento que ele faz com uma pessoa com ansiedade, com toque, por aí vai. O que a gente quer falar aqui é aquela hipnose de palco, onde, quando a gente fala de hipnose para alguém, vai achar que eu vou comer uma cebola, que eu vou imitar um saci, alguma coisa assim do gênero. Me fala mais como é essa técnica. Desculpa, mas eu tenho liberdade para falar com você, mas não tem esse termo hipnose de palco? Tem o hipnose de talk show, né? Isso. Na verdade, como eu falei, a hipnose ela é uma técnica que adentra o subconsciente e ali nós damos a sugestão para que a pessoa cumpra as regras, né? Contanto que quando você vai ter o seu cliente no consultório, você pergunta primeiro para ele se ele quer ser hipnotizado, ali o fator crítico abre do subconsciente, e você dá a sugestão para ele que ele vai ter uma terapia muito boa, ele já relaxa a partir dali, né? Tá. E ele tem que querer. Ele precisa querer. Tá. Uma pessoa que não quer ser hipnotizada, você não consegue chegar na causa emocional que causou todo o transtorno na vida, na verdade. Né? Eu acredito que a hipnose, como ferramenta, ela trata diversas doenças, porque todas as doenças são de cunho emocional, e a partir daí, quando essas doenças de cunho emocional, elas começam a fazer com que a pessoa transmita aquela necessidade de autocura, Entendi. De procurar alguém para se curar. Na verdade, não é a hipnoterapia, não é a hipnose, não é uma psicoterapia que vai curar, é a autocura. Ela busca a autocura. Então, na verdade, o hipnoterapeuta é somente um guia que vai levá-la até a autocura, até a emoção dela, onde os psicólogos, psicanalistas, médicos e falam que aquela criança interior ela está muito ferida. E é ali que nós vamos realmente falar com aquela criança interior. Eu, ela e a criança interior. É muito legal quando você faz esse papo de autocura, porque eu acho que isso realmente, se a gente for levar para o lado imunológico da coisa, realmente existe, né? Se a gente for falar em autocura. E a gente pode usar algumas ferramentas, ou não, ou crenças, onde eu acho que a fé cura. Quando eu falo que a fé cura, é a sua fé. Não é a mãezinha não sei de onde, o paizinho não sei de onde, ou Deus que te ajuda, enfim. Você mesmo consegue ter essa autocura. Estou falando aqui com duas pessoas que fizeram neurociência. Portanto, se a gente for traduzir ao pé da letra, a ciência neurológica, o poder que a gente tem dentro de nós. Você pode contar brevemente como é que você entrou, que eu adoro aquela história, como é que você procurou a hipnose para uma psicóloga? Me conta. Vamos lá. Eu descobri em 2016 que eu tinha um tumor no meu braço esquerdo. Eu ministrava aulas na faculdade há 10 anos. E eu adorava, eu era aquele professor que chegava na sala de aula, rebolava, sim, brincava com a turma, né? A turma brincava com a gente, mas na hora da seriedade seguiam as regras. Uma vez chegou o RH, me chamou na sala de aula, pediu para descer, e aí meu sangue já começou a ferver, ou seja, a minha imunidade já começou a baixar ali, né? Uhum. Eu vinha passando uma crise financeira naquela situação, e o RH foi lá, mandou assinar, né, as folhas, e aí eu falei, mas o que aconteceu? Olha, somente você não vai mais trabalhar aqui. Mas 10 anos que eu trabalho aqui, o que aconteceu? Não falando nem mais, ainda mais. E eu fui para casa muito chateado. A partir daí o dominó começou, né? A frequência começou, né?
a briga com a família, o carro quebrava, o portão quebrava, o eletrodoméstico quebrava, a frequência muito baixa realmente. E 2 semanas depois, nasceu uma verruguinha no meu braço esquerdo, né? Eu conversando com um amigo próximo à minha casa, e eu me lamentando, triste, né? Aquela depressão toda. Tudo dando errado. Tudo dando errado, ó dia, ó céu, ó azar, ó vida, né? E, de repente, senti uma fisgada no meu braço esquerdo. Nunca fumei, nunca bebi, sempre fui atleta. E ali eu já tinha perdido meu plano de saúde 2 semanas atrás. E aí eu fui pesquisar o que era aquela verruguinha. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 6 semanas, de uma verruga virou uma bola de laranja, de uma laranja virou um melão, do melão já estava um abacate gigantesco. E aí eu não tinha como cuidar daquilo, e aí fiquei 1 ano esperando para o HC me chamar. Porque eu não tinha como, não tem como. Porque aí vai para o nível terciário do sistema, leva um tempo, né? Levou um tempo. E aí... Você está vendo que foi pelo uma dor, né? Foi pelo uma dor. Né, Carla? E aí o que uma dor grande. O ser humano é complexo e fantástico ao mesmo tempo, né? Sempre tem uma dor aí que... E aí o que aconteceu? Eu comecei a falar assim, peraí, se o caminho que me levou até aqui foi a dor, eu vou fazer o caminho inverso. Eu vou fazer o caminho do amor e do perdão. E aí eu comecei a falar com o tumor, comecei a falar com as minhas células, eu até brinco, né? Quando eu venho aqui e falo com o Carol, eu comecei a falar com as células e comecei a ver que meu braço pulsava, que parecia que queria ser expulso aquilo, né? E eu comecei... A minha mente começou a trabalhar de uma maneira que eu precisava me perdoar de algumas coisas do passado. E aí eu fui começar... Fiz todo o tratamento, né? Tirei o tumor, fiz todo o tratamento. E aí eu comecei a entender, através da física quântica e neurociência, que o que você pensa acontece, o que você come e o que acontece em nossas vidas acontece pelo que você é grato ou não grato pelo universo. E aí, a partir dali, eu comecei só a agradecer em vez de reclamar. E aí eu falei assim, bom, agora eu preciso fazer uma coisa mais a fundo, porque eu não estou entendendo por que eu tive câncer. E aí eu fui estudar hipnoterapia. Quando eu fui estudar hipnoterapia, eu descobri que eu não perdoei o meu pai, muitos anos, o meu pai, o espanhol. É um novelo, né? Que você vai puxando, né? Puxando. Não perdoei o meu pai. Vou parar, não perdoei meu pai. Segura aí. Não tá legal esse papo? A gente vai ouvir depois ele acabar essa história e a Carlinha falar ao lado dela. Segura aí que eu volto já já. Olá, estamos de volta, sempre com um papo super legal e hoje recebendo aqui minha querida doutora Carla Tenório, psicóloga, e meu querido Irapuan Ruas. A gente está falando exatamente de um assunto muito legal, que é o nosso subconsciente. Ela, psicóloga, ele, hipnoterapeuta, estava contando da sua dor e tal. Paramos no ponto do pai. Isso. Continua. Vamos lá, muito magoado com o pai, né? Aí eu falei assim, puxa vida, por que isso aconteceu na minha vida? Meu pai me chamava de zero à esquerda, você não vai conseguir isso. E eu sempre querendo mostrar para ele mais e mais e mais. E eu cresci com essa simbologia de rejeição. Meu pai faleceu, minha mãe faleceu. E eu não desapegava deles de jeito nenhum a nível subconsciente. Foi até que eu entendi que eu precisava voltar ao passado e perdoá-los e também me perdoar. Porque eu me chicoteava, na verdade. Né? E o tumor, ele era uma forma agressiva de como isso ia acontecer com as minhas filhas, por padrões e repetições. E aí, doutora, vamos conversar um pouquinho? Vamos. Então vai. Posso deixar um pouquinho a neurociência de lado e pegar a minha outra especialidade, que é em Jung, né, que é a analítica. E Jung tem uma frase que eu gosto muito na sua obra, ele disse o seguinte, que nós somos uma questão colocada ao mundo e que devemos fornecer essa resposta. Do contrário, nós seremos, então, fadados a aceitar a resposta que o mundo nos der. Então, isso que você disse em relação a ressignificar a sua própria história, inclusive em relação ao câncer que você
precisou tratar, e que bom que você teve a remissão desse câncer, fez o tratamento, mas também ressignificou a tua história de vida e tudo o que acontecia nesse organismo a partir dessa história. É exatamente isso que Carl Jung disse na frase. Você deu a sua resposta. Você não ficou fadado à resposta que o mundo der. Sim. Porque, veja, diante de um diagnóstico, né, muitas vezes o indivíduo ele se rotula a partir do diagnóstico. Sim. E ele se entrega totalmente, a partir dali. Totalmente. Independente do diagnóstico. A gente está falando do câncer do nosso amigo, mas poderia ter sido um outro laudo sim, qualquer sim. que a pessoa, de repente, receba, e ela fica nesse lugar de aceitar a resposta que o mundo dá. Ou o laudo que chegou até ela. Sim. Você pode ressignificar a tua história, como você fez, e a partir daí encontrar o caminho da remissão e o caminho da cura. Isso tem muito também a ver, se a gente for agora dar uma pincelada, uma tocada, com o seu biorritmo de vida, quer dizer, em que curva que você está? Ascendente, descendente ou não? Eu acho que o estado de espírito, traduzindo de uma forma bem vulgar até, acaba justificando isso. Quando a gente fala de autoconhecimento, eu acho que todo tratamento, ferramenta e afins que vai melhorar o seu autoconhecimento, vale a pena a gente falar. Como é que a hipnose pode me ajudar a melhorar ou eu me autoavaliar de uma forma construtiva? Existe isso ou não? Existe, na verdade, a pessoa que se submete à terapia com hipnose, e mais uma vez falando que é uma técnica, né? Sim. Onde você já falou isso várias vezes. Adentramos várias terapias ali também na hipnoterapia, com constelação, é uma carga muito completa. Você consegue fazer com que a pessoa ela entenda de onde ela veio, onde ela está e para onde ela vai. Adoro essa frase, utilizo sempre, faz muito sentido. Porque as pessoas não sabem geralmente de onde veio, elas só sabem o presente. E para onde elas vão? Muitas vezes também não projetam, né, para onde vão. Aí né? você vê popularmente as pessoas falando assim que a ansiedade é a preocupação com o futuro, e a depressão é a preocupação com o passado, as coisas que você passou lá no passado muitas vezes, né? Várias vezes. O que é ansiedade? A ansiedade, na verdade, todos nós já nascemos ansiosos, né? A partir do momento que você está na barriga da mamãe, você já quer sair, a mamãe já transmite a ansiedade do mundo dela exterior para a criança que está lá dentro do ventre da mamãe, né? E aquela ambiência toda que nós falamos da ambiência, vai espremendo aquela criança até quando ela sai da barriga da mãe e até os 7 anos de idade. O fator crítico está super aberto e ela está recebendo informações múltiplas, tanto da parte negativa quanto da parte positiva. Eu costumo dizer para os alunos na universidade que é como se os pequenininhos tivessem tentáculos assim, só capturando tudo que o mundo externo oferece. E são inúmeros estímulos que levam para esse processo de aceleramento do próprio comportamento. Mas é uma manifestação natural do nosso corpo, porque ela também é uma manifestação de defesa. A ansiedade. Sim, a questão é a medida. A questão é a medida. Por exemplo, se você não é uma pessoa que tem alguma medida, essa ansiedade bem citada por ele, ao atravessar uma rua, por exemplo, você não vai olhar para os dois lados, não vai tomar cuidado para ver se vem um veículo se aproximando de você. E aí, como arroz e feijão, que é uma simples mistura, a ansiedade é uma forma natural do corpo falar. Só que o grau que a ansiedade está em você é o que você pensa sobre ela. É o que vai determinar a crise ou não, né, amigo? Exatamente. É isso. Faz sentido isso. É muito legal a gente poder falar, e ainda mais de hoje, né, Ira, a gente falar de ansiedade, onde você falou muito bem, todos nós somos ansiosos. A gente vê idosos ansiosos, crianças ansiosas ao extremo, estudantes que a gente lida tão ansiosos sempre. Tudo, hoje em dia, está tudo muito urgente. Eu acho que essa rapidez que a gente tem da informação leva até você achar que tudo é um grande disque pizza. Você pediu, você quer ser atendido na hora. Percebo isso quando a gente fala, às vezes, para um paciente, Carla, que o exame dela vai levar 8 dias. Né? Mas tudo isso é que o exame tem uma técnica, tem que ser feito, tem que ser mandado para fora. Então, a ansiedade é pertinente às nossas vidas, sim. Agora, tocando no assunto de novo, neurociência, que eu acho muito legal isso, como é que a gente pode usar a neurociência,
quais as ferramentas que eu encontro lá, quais os itens que eu encontro lá, para melhorar a minha autoestima. Quando eu falo autoconhecimento, tem uma linha de intersecção grande entre você se conhecer e você amar aquilo que você se conhece. Gostei até da frase. Entre você se conhecer e saber o quão você é importante para você mesmo. Existe isso, Carla? Olha, interessante a sua pergunta. Papo de alto nível aqui hoje. Não é? Hoje E eu tô adorando essa troca, essa troca tripla. E assim, só esta semana eu usei por 2 vezes a técnica de escaneamento corporal, que eu citei no primeiro bloco. E essa técnica ajuda muito no processo de autoconhecimento do corpo do indivíduo, para trabalhar inclusive questões de autoestima. Porque muitas vezes nós não sentimos o nosso corpo, nós não temos tempo de nos tocar, de fazer carinho em nós mesmos e de sentir a temperatura da nossa pele, a textura da nossa pele, o odor do nosso corpo, a qualidade dos pensamentos que vão emergindo a partir desse processo de percepção corporal. É uma técnica fantástica, Carlão, que não é hipnose, mas é muito próxima ao trabalho que o colega realiza, então achei legal trazer aqui, porque diferentemente também do que muita gente pensa, né, você pode até me ajudar como especialista da área, a gente não está levando o paciente para um estado de consciência alterado em que ele perde a sua consciência total. No escaneamento corporal, você continua consciente do seu corpo e você passa a se autorregular e trabalhar... Você faz isso? Faço. Você deixa a pessoa num estado mais... Relaxado, exatamente, que não é hipnótico, porém... Você tá vendo? Mas tem uma porém, tem uma diferença que eu quero que você agregue, mas é importante porque ajuda na construção de autoestima, na evolução de autoconhecimento mesmo, você passa a se conhecer mais e você pode fazer algumas adaptações. Nesta semana eu usei para um grupo dos colegas de neurociência e foi feito online, então foi uma experiência diferente, mas eles me trouxeram retornos muito significativos. Legal. E depois num outro grupo presencial. Para esse grupo presencial, como era focado em mulheres, principalmente mulheres que precisavam olhar para elas em algum grau de cuidado pessoal, aí a gente focou no coração como nosso guardião central, então a gente finalizou no coração. Então você vai adaptando a técnica, mas em suma é um escaneamento mental que você faz do teu próprio corpo para se conhecer melhor, para se amar mais. Então é um trabalho progressivo. Agora complemente a questão da hipnose. Isso, traduza para mim. Vamos lá. Escaneamento por hipnose. Na verdade, é uma hipnoterapia que ela já está fazendo, só que num grau um pouco mais leve. Sim, mas... Porque a hipnose como técnica, ela adentra entre o sono e a vigília. Tá. Esse é o estado hipnoterapêutico. Mas eu não apago, eu não saio do corpo, assim, o que coisa é. Não. E aí nós entramos, na verdade, no hipnos, que em grego chama sonambulismo. Entendi. Hipnose é sonambulismo. Mas como a gente enxerga o sonambulismo? É aquilo que a gente vê nos desenhos, né? O braço para frente, você vai, não sabe fazer. Isso. Como as pessoas também enxergam a hipnose. Como... você vai ficar fora do ar, isso. O ET vem buscar, isso. Você vai falar a senha do cartão de crédito. Ah, mas eu vou ter que falar as minhas coisas. Quando eu era criança, eu fazia... Vou comer cebola e dizer que tem gosto de maçã. Na verdade, não, mas na verdade a gente utiliza essa técnica para dar a sugestão subconsciente e ali a gente ir na causa emocional, lá na origem da causa emocional, numa alopécia, num vitiligo, né, e várias doenças de causa emocional, numa depressão, que em até 3 sessões, a hipnoterapia, ela consegue ressignificar a vida da pessoa e transformar. Não é que a depressão vai acabar, mas é a forma como ela vai enxergar a depressão. Então, é uma frase muito legal de Jean-Claude. Não importa o que fizeram de nós, o importa é o que nós vamos fazer do que fizeram de nós. É isso aí. Isso é hipnoterapia. É muito legal porque, cara, me acendeu assim uma luz que você acaba enxergando a autoestima como você tem que se enxergar mesmo. E aquilo que eu falei, cara, você amar aquilo que você viu em você. E essa predisposição mental, que foi o que o colega disse, o indivíduo precisa querer. Para toda e qualquer técnica, ele precisa estar disposto a vivenciá-la. E aí as alterações, as mudanças e as evoluções vão acontecer. Essa é a premissa para toda e qualquer técnica psicológica. Eu só queria falar uma case aqui, uma case interessante. No mês passado, eu fui fazer um curso em São Paulo e num dos processos, numa sexta-feira, me ligou um cliente
Cara, eu tô em São Paulo, não vai dar para descer, dá para me atender aqui perto de Guarulhos? Pô, eu tô perto de você, a gente pega ali um cowork, atende você, né? E eu fui atender. Cheguei no consultório, olha, eu tenho medo, eu tenho fobia, não sei o quê, mas na verdade eu quero sentir aquele negócio da cebola que come a maçã. Falei, mas isso não é, você não vai tratar o que você precisa. Você precisa, na verdade, entender que a hipnoterapia, ela vai fazer com que a sua vida vire a chave para transformar a sua vida numa vida melhor. Uhum. A gente, quando fala isso, quando a gente fala de capacidade mental, Carlinha já falou que a gente às vezes é capaz de coisas que a gente nem imagina que é. A gente já falou isso logo nos primeiros papos que a gente teve. Mas é muito bom juntar vocês dois, e quando eu falo neurociência, é muito gratificante ver aquilo que a neurociência pode ajudar, e a gente quer exatamente isso, que a gente possa ajudar os outros, a gente se autoconhecer melhor. Infelizmente, papo muito legal com a minha querida Carla Tenório, meu querido Irapuan Ruas, e a gente falou exatamente desse poder que a gente tem de se amar. Então, sabe, se você está precisando de ajuda, procure ajuda, não importa o caminho. O que importa é que você seja ajudado, se sinta ajudado, reconheça que você precisa de ajuda e, no final de tudo, concluímos, portanto, que você tem que ser amado e a primeira pessoa que tem que te amar é você mesmo. Obrigado, Irapuan, por ter vindo. Você é um querido amigo, querida Carlinha. Já vamos agendar os próximos também, né? Porque a gente tem aí uma agenda até o início do ano que vem para a gente estar junto e que dure muito tempo sempre. Carla, obrigado por estar do meu lado sempre. Irapuan, um grande beijo. Obrigado mesmo. E para você que nos assiste, obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Lembro ainda que você pode entrar em contato com a nossa produção através do WhatsApp 13 95 550 0001. É o 1000 ao contrário, 13 95 550 0001. Manda lá um recado para a Luísa, deixando a sua sugestão de pauta que a gente gosta bastante. Um grande beijo, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.